Muito bem, sétimo ano. Então, desde a semana passada, o tema abordado, o assunto desenvolvido dentro do nosso componente curricular língua portuguesa foi sobre o texto dramático, né? Então, inclusive, está exposto aí na apostila de vocês, no PET 2, o fragmento de um texto dramático, que é o Alto da Compadecida. Então, o texto dramático é um estilo de texto feito, construído para fazer encenações. E esse texto que faz encenações é o teatro. E quando vocês veem essa palavra rubricas aparecendo dentro desse aspecto teatral, vocês têm que saber que rubricas são aquelas observações que vêm, entre parênteses, geralmente, especificando a ação dos personagens, mostrando o que eles têm que fazer. Se eles têm que entrar, se eles têm que sentar, se eles têm que fazer o aspecto de tristes e assim por diante. Então, aí, nessa imagem, nós temos expressões e palavras que se relacionam a esse texto dramático. E aí também nós temos o símbolo do teatro, né, que representa a tragédia e a comédia. E continuando aí as abordagens dentro desse texto dramático, né, então nós temos aí uma estrutura de texto onde aparece muita conversa, muita fala entre os personagens. Então, essa fala no texto escrito, ela vem determinada pelos sinais de pontuação. Quando eu falo determinada é porque quando eu leio, quando eu falo oralmente, eu tenho a meu favor, além das palavras e dos gestos, a expressão fisionômica. Então, todo o meu corpo fala para reproduzir a mensagem que eu quero repassar. Então, como isso não é possível no texto escrito, então eu tenho que usar os sinais de pontuação para demonstrar o sentimento que eu quero representar. Então, a pontuação é importantíssima. Então, vocês vão perceber aí que foram usados, e o autor perguntou por que foram usados certos sinais de pontuação. Por exemplo, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, nós sabemos que é o ponto dos questionamentos, das perguntas. Então, em toda e qualquer situação que você demonstra desejo de saber alguma coisa, de perguntar alguma coisa, você usa o ponto de interrogação. O ponto final, por exemplo, ele vem para concluir um pensamento, uma ideia. Então, aquela ideia é apresentada, com princípio, meio e fim. Então, eu concluo essa ideia usando um sinal que eu chamo de ponto final. E quando eu falei anteriormente que o texto dramático, vamos pegar como referência o fragmento do Alto da Compadecida, vem carregado de falas de personagens. E essas falas, elas são representadas principalmente pelos travessões, que indicam que um personagem está conversando com outro personagem. E quando acontece essa conversa direta de um falar e o outro responder, aí essa situação é que eu chamo de discurso direto. Então, se eu falo assim, menino, pegue o seu livro. Quando eu falo pegue o seu livro diretamente para o menino, então se a conversa é diretamente com ele, então aí eu tenho um discurso direto. Agora, se eu conto isso para alguém, se eu falo para alguém que eu fiz esse pedido, dizendo, eu pedi o menino que pegasse o livro. Aí, nessa situação, não houve uma fala direta com a pessoa. Então, eu contei, é como se eu tivesse contado uma ação que eu desenvolvi. Então, nesse caso, quando eu conto, quando eu não falo diretamente com a pessoa, eu faço uso do discurso indireto.